Após negociar com Bruno Spindel, Corinthians surpreende e acerta a contratação de Marcelo Paes para o cargo de dirigente de futebol, para ser o homem forte do futebol do clube no ano de 2026. É isso mesmo, torcedor. Essa foi uma notícia que balançou muito o futebol brasileiro nesses últimos dias. O acerto do Marcelo Paes, ex-presidente do Fortaleza, para ser o novo dirigente do Corinthians, para tocar o futebol do Corinthians, né? Corinthians que, após o título da Copa do Brasil, viu o seu dirigente, o seu homem forte de futebol, se desligar, e aí ficou aquela pergunta, aquela dúvida: quem vem? Vai vir alguém de fora? Vão colocar de novo alguém de dentro do clube, como já foi Duílio, Roberto de Andrade, mais recente o Rubão? Havia muita pressão, muita dúvida, muita fumaça em cima disso. E o Corinthians negociava com Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo. Também se ventilou o nome do Marcos Braz, que hoje está no Remo. E o Corinthians surpreende a todos, acertando com o Marcelo Paes, ex-presidente do Fortaleza, que, na minha humilde opinião, foi um grande acerto. O Corinthians está mirando alto. O Corinthians ir atrás de dirigentes com passagens vitoriosas para o clube, independente de quais sejam, é o movimento correto. Então estava certo em buscar o Marcos Braz, estava certo em ir atrás do Bruno Spindel. São trabalhos com ótimo resultado. E o Marcelo Paes foi uma grata contratação, uma gratíssima contratação feita pelo Corinthians. Por quê? O Marcelo Paes, o que acontece com ele? Ele passou por todas as camadas do futebol possível. Hoje, o Marcelo Paes, apesar de ter do rebaixamento do Fortaleza, do último ano do Fortaleza não ter sido bom, o trabalho do Marcelo, o sucesso do Fortaleza está absurdamente ligado ao trabalho do Marcelo Paes, que começou lá embaixo no Fortaleza, foi subindo, alcançou essa função no Fortaleza de dirigente de futebol, teve sucesso, foi galgado a presidência do clube, até hoje ser desligado como CEO da equipe tricolor, né? Do Leão do PC. Então, assim, experiência ele tem, e mais do que isso, qualidade no trabalho, porque dá resultado. O trabalho dele dá resultado. Tanto que ele foi galgando, e o Fortaleza, até pouco tempo atrás, estava na terceira divisão. Fortaleza estava na Série C há pouco tempo. E foi subindo Série B, campeão da Série B, pegou o G4 em 2 anos seguidos no Brasileiro da Série A. Disputou a Libertadores pela primeira vez da história, chegou a um vice-campeonato da Sul-Americana, até que essa última temporada as coisas não foram como esperado e o Fortaleza caiu, né? Isso é inevitável. Mas isso, na minha opinião, ele não apaga o trabalho excelente feito pelo presidente, pelo dirigente Marcelo Paes, né? Como um todo. Porque se hoje o Fortaleza foi uma surpresa a queda dele, foi porque lá atrás o Marcelo estruturou o clube como um todo, a ponto de disputar Libertadores pela primeira vez, disputar uma final de Sul-Americana, bater G4 2 anos seguidos. Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo. E outra coisa que ajuda é o orçamento. O Marcelo, ele é habilidoso o suficiente para tirar bons nomes sem fortuna. Para tirar bons nomes da cartola sem fortuna. Sem uma fortuna de uma Crefisa, por exemplo, ou de um investimento de fora, enfim. Marcelo Paes, ele consegue montar um time bom, um time competitivo, sem muita grana.
O Marcelo ele conseguiu trazer o Lucero pro Fortaleza, quem era ele, entendeu? Conseguiu montar um time legal. Mesmo o Daverson, que não era, que já era mais conhecido por conta do Palmeiras, rendeu bem lá. Então assim, o Marcelo ele consegue pegar bons nomes sem gastar rios de dinheiro, que é o que o Corinthians precisa neste momento, né? Neste momento. O que a gente fica na cabeça, que é o que eu trago pra gente debater, pra gente comentar, pra gente conversar nesse vídeo, é aquilo. Ele vai ter a mesma carta branca que ele tinha no Fortaleza? Ou o Parque São Jorge vai interferir? Porque por mais capacitado que o profissional seja ele quem for, se você não tiver paz para trabalhar, não adianta. Você pode ser bem intencionado, você pode ser capaz, muito capacitado. Se quem está acima de você te segura, você não consegue fazer muita coisa. Você não consegue fazer muita coisa. Por mais que ele venha pro Corinthians com muita moral, por tudo que conseguiu, por tudo que conquistou, pelo cargo que ele vai assumir, né? E até onde imagino eu vejo isso, com uma aceitação muito grande por parte da torcida do Corinthians, é uma movimentação que está sendo aplaudida pela torcida do Corinthians, pela capacidade dele, entendeu? Pela capacidade do profissional ali. Mas por mais que ele tenha essa capacidade, essa expertise na função, será que vão deixar ele trabalhar? Por quê? Por quê? O Corinthians está em ebulição desde Augusto Melo. Então é escândalo atrás de escândalo, muitos problemas judiciários. O Corinthians aparece mais na página policial do que propriamente campo-bola, entendeu? É impeachment de presidente, é presidente que não fala, que não dá a cara quanto a torcida gostaria, é um conselho que fica se preocupando com pouca coisa em vez de deixar o futebol rolar, em vez de dar paz para o futebol. O Corinthians do Parque São Jorge atrapalha o Corinthians do CT Joaquim Grava. E por mais que sejam lugares diferentes, é a mesma coisa, né? E é o que vem acontecendo nos últimos tempos, é o que aconteceu neste ano. Por mais que o Corinthians avançasse, por mais que o Corinthians fosse longe, e foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, ninguém esperava. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Será que ele vai ter tranquilidade para exercer a função dele? Entendeu? Dito isso, a ver quais serão as primeiras medidas dele. Se ele vai ter cabeça no lugar, se ele vai ter peito e se ele vai ter respaldo para vencer a política interna do Corinthians, que é muito conturbada, agitada para dizer o mínimo, está em ebulição nos últimos tempos, desde Augusto Melo. Desde Augusto Melo. Devemos observar o padrão de contratação que ele vai coordenar para o Corinthians. Por quê? O modelo de contratação para o Fortaleza é o modelo de contratação para o Corinthians é outro. Porque a torcida do Fortaleza tem mais paciência, entende mais uma situação, sabe de onde veio. Fortaleza, como eu disse há tempos atrás, estava na terceira divisão. Então a torcida do Fortaleza não espera um Memphis Depay. A torcida do Fortaleza não espera um Gabigol, um Rafael Veiga.
a torcida do Fortaleza tem a consciência de que a coisa é outra, é um tempo mais embaixo. Entendeu? Querendo ou não, o Fortaleza não tem o espaço nacional que tem o Corinthians. Hoje você espirra no Corinthians, todo mundo está sabendo. Então, como que ele vai lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, com o passar do tempo, além de presidente, CEO, ele se tornou ídolo. Então a torcida tinha mais cobrança, tinha a cobrança, porém tinha mais paciência com ele. A torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians sabe da capacidade e do trabalho dele, mas não tem esse negócio de, vamos ver. Vamos com calma. Não, até porque o ano que vem, 2026, é Libertadores, fase de grupos. Né? Mesmo que já venham dizendo que o Corinthians não vai gastar rios de dinheiro, vai usar essa premiação da Copa do Brasil para pagar transfer ban, para quitar muitas dívidas, e o presidente já falando que quer reduzir a folha, o Corinthians espera uma qualidade nessa janela, até porque depois de muitos anos está na fase de grupos da Libertadores. Se livrou da temida pré-Libertadores, da pedra no sapato que é a pré-Libertadores, na história recente do Corinthians. Então, obviamente que o Marcelo não vai cometer loucuras por estar na dirigência do Corinthians. Ele não vai trazer o Cristiano Ronaldo, não vai trazer um Messi da vida. Mas e o acerto? Será que a torcida do Corinthians, o Corinthians como um todo, vai ter paciência para ele trabalhar, vão deixar ele trabalhar e confiar nele a ponto de, quando ele indicar um nome menos conhecido, dá essa paz para ele, dá esse voto de confiança para ele. Porque é só assim que ele vai conseguir mostrar o trabalho e desenvolver com tranquilidade. Se ele apostar num nome e derem carta branca para ele, derem a tranquilidade para ele falar, não, confiamos em você, você não caiu aqui você não caiu aqui de graça. Confiamos em você. Quem você vai trazer? Pode trazer. Entendeu? Creio eu também que ele vai ter outra expertise pelo tamanho do Corinthians. Ele vai ter outra expertise pelo tamanho do Corinthians. Então, ele pode até buscar nomes maiores que ele não conseguiria trazer para o Fortaleza. Entendeu? Então, assim, é uma excelente oportunidade na vida do Marcelo e um excelente movimento da diretoria do Corinthians. Porque se casar direitinho, o Corinthians pode ir muito longe. Não em 2026, nos próximos tempos. Entendeu? E cada movimentação dele para 2026 vai ser importantíssimo, porque no final do ano tem eleição no Corinthians. No final do ano tem eleição. O Osmar Stabile quer se reeleger. E aí como vai ser? Vai precisar de um trabalho bem feito para ter mais tranquilidade na hora do voto, no final do ano. É lógico que eu adiantei lá para o final do ano, mas tudo isso envolve. E é por isso que eu pergunto, vão deixar ele trabalhar? Foi um golaço do Corinthians no final de ano. Foi um presentaço de Natal para a fiel torcida. Porém, se não deixarem ele trabalhar, vai ser difícil. Penso eu, se você trouxe, você confia. Então, se você confia, você deixa trabalhar. Porque se esse casamento funcionar, esse casamento der certo, vai ser muito bom, tanto para o Corinthians quanto para a carreira do Marcelo. Então, a ver quais serão os próximos movimentos. Até a gravação desse vídeo, o Marcelo não foi apresentado no CT, mas foi anunciado oficialmente. Vamos ver qual vai ser
quais serão os primeiros movimentos, as primeiras decisões tomadas pelo Marcelo nessa nova função, nessa nova casa para trabalhar. Torcedor, você está confiante no trabalho do Marcelo? Está feliz com a contratação de Marcelo Paz? Queria outro nome? O que você espera do Corinthians para 2026 com a chegada do Marcelo Paz? Você acha que vai ter mais tranquilidade? O Marcelo vai ter a chave do CT? Vão dar mais sossego para ele? O que você acha? Gostou da contratação? Comenta aqui o que achou dessa contratação. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente. Quanto mais torcedor chegar, melhor. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Estou esperando vocês nos comentários. Tamo junto, torcedor.